avisar vocês. Agora, então, vamos lá. Nós estamos trabalhando com a filosofia patrística, tá? Então, o que nós vamos ver? Uma mudança de perspectiva. Acompanha comigo, que se você pegar lá na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, você vai encontrar aqui essa referência, tá? No século I, quando Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, gente, é São Paulo, tá? Quando eu falo em São Paulo, não é o time de futebol, não. Estou falando no pregador Paulo de Tarso, que inicialmente perseguiu os cristãos e depois tornou-se o mais ardoroso defensor da fé cristã. Tanto é que ele deu a vida dele pela fé, né, pelo nome de Jesus. Tá? Então, no século I, quando Paulo de Tarso discursou aos atenienses para tentar convertê-los à sua religião, fez menção a uma inscrição que observou em vários templos de Atenas. Gente, lembrando, Atenas, na Grécia, vivia um cenário em que tinha vários deuses. Nós já estudamos as 3 gerações de Deus, começando com Cronos, começando com Urano e Gaia, depois Cronos e Reia, e depois com Zeus e Hera. Tá? Só que lá em Roma, saindo de Atenas e indo para Roma, esses deuses eles ganham um novo nome. Né? Por exemplo, Zeus é Júpiter e Hera é Juno. Tá? Então vamos lá. A inscrição dizia a um Deus desconhecido. Gente, o nosso querido apóstolo Paulo de Tarso, tá? Ele pega essa informação a um Deus desconhecido e vai dizer para nós, nas suas pregações, que esse Deus desconhecido, na verdade, é o Deus Javé, o único e verdadeiro Deus. Então, deixa eu só fazer aquela leitura completa, né? No século I, quando Paulo de Tarso discursou aos atenienses para tentar convertê-los à sua religião, fez menção a uma inscrição que observou em vários templos de Atenas. A inscrição dizia a um Deus desconhecido. O Deus desconhecido, que seria o verdadeiro Deus, afirma Paulo, é aquele que vem apresentar-me. Gente, preste atenção. Ele vai pegar a cultura grega, a cultura romana, e vai dar as dimensões da salvação que Jesus teria falado. O Deus desconhecido, que seria o Deus verdadeiro, afirma Paulo, é aquele que vem apresentar-lhes. Em seu discurso, o apóstolo fala aos atenienses algo até então desconhecido para ele, a perspectiva monoteísta da divindade. Gente, então vamos lá. Quem foi o cidadão que colocou para a comunidade politeísta, comunidade de Atenas, a ideia de um único Deus? Foi exatamente o nosso querido Paulo de Tarso. Gente, Paulo de Tarso, ele perseguia os cristãos. O nome dele não era Paulo, o nome dele era Saulo, da cidade de Tarso. E quando ele perseguia muitos cristãos, quando ele se converteu, a primeira coisa que ele fez, né, ao ser convertido, além de se batizar, foi mudar o nome dele de Saulo para Paulo. Tá? O nome Paulo vem do latim parvus e significa pequeno. Tá? Então, nós vamos observar aqui pela primeira vez que o indivíduo oriental chega para a cultura politeísta e vai falar de um Deus único e verdadeiro. Nelson, você pode seguir a leitura para mim, por favor? Pode. No século I, quando Paulo de Tarso discursou aos atenienses para tentar convertê-los à sua religião, fez menção a uma inscrição que observou em vários templos de Atenas. A inscrição dizia: "Há um Deus desconhecido. O Deus desconhecido, que seria o verdadeiro Deus", afirmava Paulo, "é aquele que venho apresentar-lhes." Em seu discurso, o apóstolo falava aos atenienses algo até então desconhecido para eles, uma perspectiva monoteísta da divindade. Obrigado. Como... Só um instantinho. O que é que nós vamos observar? Tá? Que a perspectiva monoteísta, ela aparece, né, para os atenienses, ela aparece com Paulo. Gente, só há
3 religiões na Terra que são monoteístas, tá? Todas as demais, elas são politeístas. São elas o islamismo, o judaísmo e o catolicismo, E o tá? budismo? Até, diga, O budismo é monoteísta? não, é politeísta. Só essas 3 é que são monoteístas, tá? Mas o budismo é Todas só, as... só adoração a Buda? Não. Lembra que, por exemplo, lá na Índia, Qual é a religião? é o judaísmo, o islamismo e o catolicismo. Tá? Por exemplo, gente, lá na Índia, até o rio Ganges é colocado como for um deus. Tá? Glória, segue para mim, por favor. Sim. Aqui, como Paulo, Isso. Como Paulo, muitos dos seguidores do cristianismo, uma das atuais 3 grandes religiões monoteístas, pretenderam dar respostas aos mistérios que cercam a existência humana. Essas pessoas se dedicaram à atividade filosófica, levando conceitos e modos de pensar estranhos às filosofias grega e latina, como o uso da fé, das verdades reveladas e a noção de um Deus pessoal e criador. Obrigado. Pode continuar? Por favor. O pensamento medieval cristão foi a síntese entre o cristianismo e as filosofias grega e latina, alterando profundamente a formulação dos problemas filosóficos. O surgimento de filósofos cristãos trará para a cena filosófica um problema até então desconhecido, o das relações entre a fé e a razão. Olha aqui, ó. O que é que eu estou grifando, tá? O pensamento medieval cristão foi uma síntese entre o cristianismo e as filosofias grega e latina. Quando eu digo grega e latina, gente, esse latina aqui fazendo referência ao Império Romano, tá? Cuja língua é o latim. Certo? E grego, gente, a filosofia grega, assim, a Grécia, ela conquista o mundo pelo saber. Roma conquista pelas armas. Vanderlei. Eu. Vanderlei? Eu. Vanderlei? Foi aí, meu filho. Sim. Lê aí, meu querido. Em que situação razão... Esse aqui? Em que situação razão ou fé é mais importante em sua vida? Em que circunstância, né? Dá uma olhadinha aqui no Paulo, gente. Só um instantinho. Vamos só ver aqui o nosso querido Paulo de Tarso. Aqui ele, tá? Ele foi um ardoroso defensor do cristianismo. Assim como foi implacável perseguindo os cristãos, ele também foi implacável enquanto seguidor de Jesus. Tá? Em que situação razão e fé, a razão ou a fé é mais importante em sua vida? Vamos lá, meu amigo Vanderlei. A história da filosofia medieval compreende um período de aproximadamente 1000 anos. O termo medieval se refere à Idade Média. Denomina-se marcada pela ideia de que se trata de um tempo de transição, pressupondo assumido pelos pensadores que sucederam o período medieval, foi de que, a fim da antiguidade, com a dissolução do Império Romano ao longo do século V, resultou na decadência do pensamento clássico. Para eles, a Idade Média foi a época em que a fé predominou sobre a razão, criando um intervalo que só terminaria com o Renascimento, movimento filosófico e cultural na Europa entre os séculos XIV e XVI. Quando a tradição greco-romana foi então resgatada e valorizada. Daí a expressão frequentemente utilizada para designar o período e pensamento medievais como sendo a Idade das Trevas. Trata-se evidentemente de uma visão pejorativa sobre o pensamento medieval, a qual procurava muito mais valorizar o movimento do que efetivamente compreender.
Ó, pronto, Meu Deus. seu som está cortando, tá? Então, olha aqui, ó, o que nós vamos colocar, tá? Primeira coisa, quando eu falo em história da filosofia medieval, lógico que eu vou estar falando de Idade Média, o detalhe é o seguinte, Idade Média, porque ela marca o fim da Antiguidade Clássica, tá? Da história grega clássica, greco-romana, e vai começar um novo período. E esse Idade Média é para colocar um período de transição, tá? A palavra média significa tá? A palavra média vai significar o quê? Vai significar o meio termo mesmo, um período que foi bem mais ou menos. Gente, e nesse período nós vamos ter assim o poderio ofensivo, né, de detenção da fé pela igreja, da política pela igreja, do social pela igreja, ou seja, fé, aliás, a filosofia vai estar obrigatoriamente a serviço da fé. Olha o que é colocado para nós. Tem medieval se refere à Idade Média, terminação marcada pela ideia que se trata de um período de transição. O pressuposto assumido pelos pensadores que sucederam o período medieval foi de que o fim da antiguidade, com a dissolução do Império Romano ao longo do século V, resultou na decadência, cuidado com essa informação, decadência do pensamento clássico. Tá? As obras de Aristóteles, de Platão, elas são enviadas para o Oriente. Aí, nesse ponto, lá na Biblioteca de Alexandria, muita coisa escrita da Grécia vai para Alexandria, por causa do Alexandre Magno, tá? E depois, lá no Renascimento, final da Idade Média, nós vamos ter essas obras voltando, né, estando de volta para o nosso Ocidente. Tá? Foi uma época em que predominou a fé sobre a razão, criando um intervalo que só terminava com o Renascimento, movimento filosófico-cultural ocorrido na Europa entre os séculos XIV e XVI. Gente, a Idade Média, ela dura um período de 1000 anos. Ok? Daí a expressão frequentemente usada para designar o período do pensamento medieval como sendo uma idade das trevas. Tratava-se, evidentemente, de uma visão pejorativa sobre o pensamento medieval, a qual, quer dizer, a visão, né, procurava muito mais valorizar o movimento que então surgia, ou seja, o Renascimento, do que efetivamente compreender a dinâmica própria do mundo medieval. Glória, pode seguir, por favor? Os filósofos medievais preocuparam-se. Só um instante. Que eu apagar aqui, que é para quando eu vou explicar de novo, não ter influência dessa aula. Tá. Por favor. Os filósofos medievais preocuparam-se em aliar reflexões teológicas, sei o quê, à atividade filosófica. Muitas foram as correntes de pensamento que se dedicaram a essa preocupação e os teóricos da filosofia cristã desempenharam um papel marcante nos estudos sobre esse período. Isso ajuda a entender por que a Igreja Católica firmou-se como importante instituição social da Idade Média, consolidou sua organização e difundiu sua doutrina ao longo dos séculos. As principais vertentes filosóficas que o cristianismo criou foram a patrística e a escolástica. O elemento novo que modificou completamente o modo clássico de fazer filosofia foi o advento da ideia de revelação. Essa ideia estava ausente na filosofia grega. Até então, cabia à razão constituir sozinha todo o edifício do saber filosófico. Na Idade Média, assim como na Antiguidade Tardia,
A ideia de verdades reveladas, talvez impossíveis de serem alcançadas exclusivamente por via racional, passa a compor a especulação filosófica. Beleza. Aí, nesse momento aqui, ó, olhe essa expressão, tá? A Professor, especulação, diga. se com o início da Idade Média a filosofia greco-romana se uniu com a fé católica e ela virou uma nova filosofia, que é a patrística, então quer dizer que a filosofia perdeu o caráter racional para virar algo mais de fé? Sim, porque, Então a filosofia greco-romana parou ó, de vamos lá, ser... Ah, tá. diga. Foi mal. Não, continua. Não, eu vou colocar assim. Santo Agostinho, por exemplo, ele vai dizer que o homem não tem razão nenhuma para filosofar, a não ser chegar a Deus, tá? É aquela história. A filosofia, ela vai unir-se, né? Tem até uma frasezinha medieval, uma chamada máxima filosófica, que vai colocar para nós que a filosofia é escrava da teologia, ou seja, a filosofia está a serviço da teologia. Assim como a filosofia muda o padrão, né? De tempos em tempos, esse padrão vai mudando. O que é que eu vou colocar? Eu vou colocar, por exemplo, que no início a filosofia aparece como filosofia da natureza, Sócrates faz um divisor de águas e ela deixa de especular sobre a natureza para trabalhar com a ideia de homem. Tá? Ela passa a ser antropocêntrica. O detalhe é, quando essa filosofia ela sai da ideia de homem e ganha um caráter político, é o momento em que Alexandre Magno chega na Grécia, tá? E ele escraviza a filosofia numa visão cosmopolita, não fica só centrado na Grécia. Mas, por exemplo, essa filosofia vai para Roma, essa filosofia vai para o Egito, essa filosofia vai para a Arábia, né? E os pensadores cristãos encontraram na filosofia, olha que interessante, tá? Os pensadores cristãos, porque assim, eram católicos, calma, né? A igreja está se estruturando ainda, tá? Porque com o contato da filosofia com o Oriente, gente, eu estou falando em Israel, por exemplo, tá? Estou falando na Arábia, estou falando na Babilônia, estou falando em cidades, em lugares que são referências no mundo da época em relação a alguma coisa, tá? Então, assim, os pensadores cristãos, os seguidores de Cristo, eles vão fazer uma defesa da verdade revelada, tá? Mas apoiada na filosofia de Platão, onde Agostinho de Hipona vai colocar que a filosofia tem que estar a serviço da teologia, porque se não for isso, não teria sentido algum. Certo? Os caras vão realmente se aproveitar da especulação filosófica para falar de religião. Até porque, quando eu falo na filosofia de Platão, aquela ideia do mundo suprassensível, tá? O mundo suprassensível do Platão, ele é bem bonitinho comparado ao que Agostinho de Hipona vai falar na Cidade de Deus. Opa, Cidade de Deus? Neguinho, é o céu. Tá? Porque lá é tudo perfeito. Lembra do mundo platônico? Ele tem aqui o mundo dividido em dois. O mundo das formas perfeitas e o mundo das sombras, das formas imperfeitas. O que os caras conseguiram ver nisso? Ó, Seu nome aí, por favor. Repita, Rian. É que passou um carro aqui, não escutou o senhor falando, não. Você pode repetir? Tranquilo. Eu estou dizendo assim, que a filosofia platônica, do jeito que ela está elaborada, é lógico que ela é uma filosofia pagã. Tá? E quando eu digo pagã, é que não é cristã. Tá? O mundo das formas perfeitas, que é o mundo suprassensível, tá? E o mundo das formas imperfeitas, que é o mundo da nossa realidade, numa linguagem mais tecnológica, né? Da nossa realidade virtual, né? Que estaria vendo uma realidade que, na verdade, ela é imperfeita. Se eu comparar com a realidade do mundo das ideias,
Então, assim, o que é que o Agostinho de Hipona viu na filosofia de Platão? Uma forma de explicar a cidade de Deus, onde o sumo bem é exatamente o Deus Javé do cristianismo, tá? E a cidade de Deus é a cidade das formas imperfeitas. Está claro para vocês? Ah, Então, vou repetir mais uma única vez, né? O que é que o Agostinho de Hipona diz que vai fazer com que nós entendamos que a filosofia muda de padrão, né? E vai ficar a serviço da teologia? Que a filosofia é, sim, uma ciência que tem que estar a serviço da teologia. Quando Agostinho de Hipona se converte, a principal tese dele era provar a existência de Deus. Eu já contei para vocês, porque vocês dizem assim, nós já estudamos isso. Não, nós temos referência, mas estudar de verdade nós não estudamos. Que Agostinho, na sua índole, no seu ímpeto de provar que Deus existia, dizem que um dia ele estava na praia, um meninozinho cavou um buraco e ia com um balde lá no mar e colocava a água do mar neste buraco. E ele passou fazendo isso muito tempo. Agostinho pergunta o que é que o menino estava fazendo. Ele disse que ia trazer toda a água do mar e colocar dentro daquele buraco, né? Aí Agostinho teria dito que isso era impossível. E assim, não, impossível não. Isto é possível. Impossível é você provar que Deus existe. Porque você não consegue provar, você consegue sentir que Deus existe, mas provar que ele existe, você não consegue. Então, e dizem que nesse momento o meninozinho teria sumido frente aos olhos dele e foi fazendo cada vez mais com que ele pensasse nessa ideia da prova da existência de Deus. Mas Agostinho vira na filosofia platônica, na filosofia no mundo das ideias das formas perfeitas, uma maneira de argumentar a existência da cidade de Deus, ou seja, argumentar sobre o céu, uma vida eterna. Tranquilo? Posso seguir? pode. Então, vamos lá. Quem é que pode ler aí para mim? Eu. Vai lá. Desde os pré-socráticos, a filosofia fundamentou-se no exercício da razão. As religiões em geral e o cristianismo em particular fundaram-se no princípio da crença de verdades reveladas. Assim, a noção de filosofia cristã pode causar estranheza, pois associa implicitamente termos contraditórios. Entretanto, a importância da filosofia medieval está justamente nas tentativas de resolução dessa contradição. A revelação seria superior a todas as formas de expressão filosóficas conhecidas, ainda que a razão continuasse sendo considerada uma atividade importante do conhecimento. Ela não seria o fundamento da verdade nos primórdios da filosofia cristã medieval. A partir do século II, a razão seria convertida em recurso auxiliar da fé. Seu uso servia à comprovação de verdades ao demonstrar teses como a existência de Deus e a própria noção de revelação. Os resultados de investigação filosófica deviam coincidir com os obtidos pela revelação. Ou seja, se a investigação racional chegasse a conclusões que contrariassem as verdades reveladas, então o caminho deveria ser refeito. Não fosse esse o único ponto de vista sobre a relação entre a razão e crença, mas sua influência na filosofia foi considerável. Antes de continuar, só voltar aqui. Eu tinha marcado, né? Olha aqui, ó. A razão seria convertida em recurso auxiliar da fé. Tá? Quando eu digo isso, eu quero dizer, olha, a filosofia, gente, ela está obrigatoriamente, quando eu falo em razão, estou falando de filosofia, tá? Ela tem que obrigatoriamente estar a serviço da fé. Seguindo. Vai lá. Mandei aí, segue aí para mim.
Podemos dizer, então, que a filosofia cristã foi a primeira tentativa Teu áudio está cortando muito, Carol. Alguém segue aí para mim, por de favor? Eu fui conceitos religiosos. do, né? Ai, Podemos dizer, então, Podemos dizer então que a filosofia cristã foi a primeira tentativa de conciliar duas tradições muito diferentes, uma fé religiosa, o cristianismo, e um pensamento racional, filosofia greco-romana. E disso obteve um duplo resultado. Por um lado, a filosofia continuou se ocupando de temas fundamentais ao pensamento religioso, como Deus, imortalidade da alma e a origem de todas as coisas, ainda que dentro dos limites de uma verdade revelada. Por outro, surgiu pela primeira vez uma religião que pretendia encontrar um fundamento racional para si mesma. muito bem. Gente, vamos lá. Por que patrística? Porque eu vou falar dos padres, tá? E quando eu falar de padre, meu Deus, que coisa horrorosa. Minha letra é F, mas ela se garantiu. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Que é isso aqui? Ei, professor, Diga. você acha que pelo fato da filosofia nessa época ter sido subordinada pela razão, e toda vez que eles iriam em busca de algum caminho para procurar alguma verdade, e se esse caminho não levasse à fé, eles refaziam tudo de novo só para ele ser alienado com a fé? Você acha que por causa disso não houve tantas inovações tecnológicas durante a Idade Média? Nelson, eu vou discordar de você no 100%. Não, meu príncipe, é assim, ó. Primeira coisa, a filosofia estava atrelada, obrigatoriamente atrelada à fé, tá? Escravizada à fé, né? Tudo era relacionado à fé, tá? Por outro lado, eu não sei se você recorda, mas quando nós estudamos o mundo de Sofia, naquele estudo que nós fizemos do livro O Mundo de Sofia, cara, por exemplo, a imprensa ela surge na Idade Média, com Gutenberg. Cláudio Ptolomeu, lá em Alexandria, ele faz assim ele faz ciência, tá? Arquimedes, também na Alexandria, ele faz ciência. Então, assim, na Idade Média houve produção. Houve produção artística, houve produção científica, houve produção filosófica, embora aliada à fé, mas houve, tá? Então, assim, o grande problema da Idade Média, tá? É que ela não é tão média também, não. Houve muita produção, inclusive filosófica. O detalhe essa produção todinha, ela estava atrelada à igreja, certo? É lógico que, se não fosse assim, a igreja colocando, né, impondo a situação, tá? Por exemplo, Galileu teria vivido e produzido muito mais. Que é aquela história, né? O Galileu inventou de pensar e questionar a Bíblia, né? Então, assim, o pessoal chamou educadamente o Galileu e disse: Gali, vem aqui, vamos conversar sobre isso, né? Gali, carinha, cara, tu tá assim meio equivocado, tá não? Assim, vai que um dia tu vai dormir e não acorda, né? Então, reveja aí seus pensamentos. Aí o Galileu vai e revê. Sabe que é verdade? Né? Então, aquela história. Houve uma perseguição à ciência? Houve, né? Mas, mesmo assim, houve produção. Lógico que a filosofia escravizada, se vindo apenas para a teologia, né, é um fator negativo, Por outro lado, houve muita produção. Poderia haver mais? Certamente. Com certeza, poderia haver mais produção, é lógico. Mas se você dizer, por exemplo, que não houve progresso, houve. Mas onde é que estava o progresso? Estava lá no Oriente. Estava lá em Alexandria. Tá? Tanto é que assim, a biblioteca mais importante não era na Grécia. Porque o Alexandre Magno,
como ele foi aluno do Aristóteles, ele se aproveitou que assim, o cristianismo estava andando, ele aproveitou, opa, o pessoal vai já tocar fogo nesse negócio aqui. Leva as obras de Aristóteles para o Oriente. Alexandre foi o imperador que se converteu ao cristianismo, né? O Ou não? imperador, não. O imperador foi o Constantino. Foi. Tá? O Alexandre, ele se aproveita da produção grega, ele se aproveita da produção romana, e aí quando eu falo de Roma, meu amigo, você vai encontrar, por exemplo, Cícero, você vai encontrar Sêneca, você vai encontrar Epiteto, Marco Aurélio, uma galera que pensava, né? Marco Aurélio, por exemplo, era imperador romano, estoico. Sêneca era um pensador espanhol, estoico. Tá? Assim, essa galera produziu. Só que esse pensamento, assim, ele ficou blindado, né, nos muros de Roma, né, mas que ele foi depois recuperado pelo povo grego. Então, não sei se vocês lembram, mas na hora que nós estudamos o helenismo, eu pensei assim, o helenismo vai significar um fracasso da filosofia clássica, muito pelo contrário. Foi exatamente o que salvou a filosofia clássica, porque essa filosofia, ela é levada para o Oriente, para não ser queimada, para não ser destruída, porque o Alexandre não queria que fosse destruída. Tanto é que ele coloca essas obras, por exemplo, as obras de Aristóteles, lá em Alexandria. E depois Mas ela é recuperada. o progresso de fato só volta a retomar quando o Renascimento vem e resgata a filosofia greco-romana. Exatamente. Concordo com você, tá? Porque aí ela já vai acontecer sem uma perseguição. E assim, como é que a ciência aparece na Idade Média? Como é que a química, por exemplo, aparece na Idade Média sem o nome de química? Alquimia. Como alquimia, exatamente. Você vai, por exemplo, ver no finalzinho da Idade Média, finalzinho mesmo, né? Assim, nos 45 minutos do segundo tempo, né? A ideia da anatomia com o Descartes, que é o primeiro pensador moderno. Tá? Você vai encontrar, por exemplo, também na Idade Média. Gente, não esquece aí, Nelsinho. Não esquece do Galileu, muita produção científica. Tá? Não esqueça de Thomas More, né? Que é um religioso que está dentro da política. Tá? Não esqueça Kepler. Assim, isso tudo é produção científica. Tranquilo? Assim, Jordano Bruno. Então, a galera está produzindo. Tá claro para você? Tá. Posso seguir, gente? Falta 4 minutos para a sua acabar. Tá, sim, eu tô aqui de olho no relógio, Andy, tá? E aí? Os fundadores da patrística. Nós vamos trabalhar com São Justino. Eu quero só concluir essa leiturazinha aqui, e aí eu libero vocês. Vai lá, Nelson, para mim, por favor. A patrística foi o período da história da filosofia que correspondeu ao pensamento elaborado pelos padres da igreja. Embora os critérios não sejam absolutamente rígidos, os padres da igreja foram assim definidos como base em características como fidelidade à doutrina, santidade à vida, aprovação eclesiástica e antiguidade. De início, a patrística ficou marcada pelo esforço em fundamentar a fé cristã. Como os padres da igreja eram homens que haviam tido uma formação filosófica clássica e só posteriormente se converteram ao cristianismo, eles trouxeram fé cristã, conceitos de origem filosófica. Os primeiros padres da igreja foram chamados de apologistas, pois escreviam textos de defesa e elogio ao cristianismo. A apologia era uma tentativa de defender o cristianismo dos ataques movidos pelos pagãos e pelos hereges, e de superar a resistência dos judeus e dos gregos em aceitar a nova fé. Além disso, os apologistas assumiram a tarefa de definir o sentido correto de interpretação da doutrina cristã e de distingui-la de uma heresia. São Justino foi um dos primeiros e principais apologistas. O teólogo ensinou que a filosofia devia conduzir e unir o ser humano a Deus,
e que o cristianismo oferecia verdades filosóficas alcançadas por vias não filosóficas. A fé continua sua peregrinação em direção à verdade no ponto em que a razão chega a seu limite. Para ele, a verdadeira sabedoria estaria na fé, mas parte dela já se encontrava na filosofia. Dessa forma, São Justino entendia Sócrates e outros filósofos gregos como precursores do cristianismo, e dizia que o Espírito Santo falava por meio deles sem que eles próprios soubessem. Muito bem. Meus queridos,